Boa noite. Boa noite. Datafolha e Ibope mostram Dilma à frente de Aécio, além da margem de erro. No Datafolha, a vantagem de Dilma é de 6 pontos, no Ibope chega a 8. Escocês é morto a tiros durante assalto na região de Interlagos. Sabesp é autorizada a dar novos descontos a consumidores que economizarem água. Com racionamento em Itu, Defesa Civil do Estado vai abastecer a população com caminhões-pipa. Um ano após incêndio, o auditório do Memorial da América Latina vai passar por restauração. Uma brincadeira que resiste ao tempo. Bolinhas de gude ainda fazem a alegria de muitas crianças. Traficante colombiano suspeito de ter praticado 250 homicídios é preso em Roraima. Marcos de Jesus Figueroa Garcia foi encontrado na capital, Boa Vista, após a ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Nacional da Colômbia. Um vídeo divulgado pela Polícia Federal mostra o momento da prisão. Marquitos Figueroa, como é conhecido o traficante, está de camiseta laranja. Ele foi preso junto com o sobrinho na casa onde vivia, em Boa Vista. Agora, os dois irão aguardar o pedido formal de extradição do governo colombiano, que deve ser feito em até 60 dias. Escocês é morto em tentativa de assalto na zona sul de São Paulo. O crime aconteceu ontem à noite. A tentativa de assalto aconteceu neste bar em Interlagos, na Zona Sul. Jason Richard Steven, que era escocês, jogava sinuca no local quando uma dupla de assaltantes chegou armada. O professor de inglês saiu do estabelecimento e, segundo testemunhas, tentou convencer um dos ladrões a abaixar a arma, mas acabou levando 3 tiros. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Os 2 criminosos conseguiram fugir junto com um terceiro homem que estava em um carro. Parque Hopi Hari sofre o segundo arrastão em menos de um mês. Desta vez, a polícia prendeu 3 homens e apreendeu 2 adolescentes. A polícia encontrou com o grupo 18 celulares, dinheiro e um cartão de crédito, além de bilhetes de ônibus e de metrô de São Paulo. No mês passado, um grupo de 50 pessoas promoveu um arrastão no Hopi Hari e assustou os frequentadores do parque. Os jovens que praticaram o arrastão não estavam armados, mas furtaram diversos clientes. Sobre o episódio de ontem, o parque afirma que não houve tumulto e que um dos visitantes deu a descrição do grupo, o que facilitou o trabalho da polícia. Reintegração de posse em prédio na região central de São Paulo é marcada por princípio de incêndio. De acordo com a PM, que cumpria a ordem judicial de reintegração de posse do imóvel, enquanto os moradores eram retirados do local, algumas pessoas teriam subido até a cobertura do prédio e ateado fogo em objetos. O corpo de bombeiros foi chamado e o fogo foi controlado. Não houve feridos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o prédio de 11 andares é particular e foi invadido por cerca de 320 pessoas há 4 meses. As famílias devem ser encaminhadas ao Centro de Acolhida da Sé e podem se cadastrar nos programas de moradia da Prefeitura. Taxa de desemprego recua em setembro e atinge 4,9%. Segundo o IBGE, este é o menor índice para o mês desde o início da série histórica em 2002. Em agosto, o desemprego estava em 5%. No mês passado, a quantidade de pessoas desempregadas, mas que procuram emprego, chegou a 1.180.000 e mostrou estabilidade na comparação com agosto. Eleições 2014. Pesquisa Ibope mostra pela primeira vez Dilma Rousseff à frente de Aécio Neves, fora da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A diferença dos votos totais com brancos, nulos e indecisos é de 8 pontos percentuais. Vamos aos números.
No levantamento anterior, feito na semana passada, Dilma tinha 43% e agora aparece com 49%. Aécio Neves tinha 45% e neste levantamento tem 41%. Brancos e nulos somam 7% nos dois levantamentos. Na pesquisa anterior, não sabiam ou não quiseram responder 5%. Agora são 3%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O IBOPE fez o levantamento entre segunda e ontem. O Instituto ouviu 3.010 eleitores em 203 municípios de todas as regiões do país. Pesquisa Datafolha também mostra pela primeira vez Dilma Rousseff em vantagem à frente de Aécio Neves. A diferença entre eles nesta pesquisa é de 6 pontos. Levando em consideração os votos totais, na última pesquisa divulgada ontem, Dilma tinha 47% e agora aparece com 48%. Aécio Neves tinha 43% e agora tem 42%. Ao contrário dos levantamentos anteriores, eles não aparecem mais empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Brancos e nulos eram 6% e agora são 5%. No último levantamento, não sabiam responder 4%, agora são 5%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. O Datafolha ouviu 9.910 eleitores entre ontem e hoje. Agora à tarde, questionada por jornalistas sobre os resultados das pesquisas, Dilma afirmou que não havia lido nada a respeito, mas se acreditava na virada. Ela disse que viu esse movimento em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e também aqui em São Paulo. A candidata também fez um apelo pela não agressão e pediu tranquilidade aos militantes nesta reta final da campanha eleitoral. À tarde, no centro, aqui na capital paulista, militantes do PT e do PSDB entraram em confronto. Em São Paulo, agora à tarde, o PT realiza um ato com jovens a favor da candidatura de Dilma Rousseff. A repórter Sabrina Pires está no Largo da Batata, na zona oeste da capital paulista, e tem outros detalhes. Sabrina? Gabriel, olha, hoje é a vez dos simpatizantes do PT tomarem aqui o Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. São centenas de pessoas, mais ou menos a mesma quantidade de gente que havia ontem aqui nesse horário para o evento do PSDB. Diferentemente do que fizeram os tucanos, eles prometem não caminhar pela Avenida Faria Lima. Tem aqui alguns artistas, um DJ também, e eles prometem fazer uma festa, segundo eles, para o posicionamento em favor da candidata do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff. Há um policiamento reforçado também, como ocorreu ontem, e por enquanto tudo tranquilo por aqui. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Sabrina. No Rio de Janeiro, o candidato do PSDB à presidência, Aécio Neves, disse que os resultados das últimas pesquisas vão servir para mobilizar seus apoiadores e alertar aqueles que querem a mudança. Ele relativizou os levantamentos, disse que não interrompe a campanha para avaliar pesquisas e comentou que será uma eleição disputada. E na TV, Marina Silva aparece pela primeira vez no horário eleitoral pedindo votos para Aécio. Ex-candidata pelo PSB e terceira colocada no primeiro turno, desta vez Marina apareceu sozinha. Diferente de quando anunciou seu apoio a Aécio e foi mostrada ao lado dele apenas em imagem. No vídeo de hoje, ela fala e defende a candidatura do tucano. O voto é você que decide. Eu sei que a partir de 1º de janeiro, Aécio pode começar as mudanças que tanto queremos e o Brasil precisa. Aécio aproveitou o horário eleitoral para reclamar do que considerou infâmias e ataques pessoais da campanha de Dilma. Eu não tenho o menor problema em aceitar críticas. Isso faz parte do jogo político e de toda a campanha. Mas quando a crítica se transforma em ataque e quando esse ataque se transforma em mentira, e mais grave ainda, quando a mentira é anônima, aí a campanha vai para a lama. E hoje, no Rio de Janeiro, Aécio se encontrou com o arcebispo Dom Orani Tempesta. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Eu estava vendo a Gazeta Esportiva e vi a bronca do Godoy, do Celso e do Michele contra o carioca Pérez Bassol, que apitou o jogo do Palmeiras contra o Cruzeiro ontem. Pois
Pois é, quando terminou o programa eu falei para eles que o Péricles Bassol teve uma atuação brilhante se comparada com a atuação do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral fez vistas grossas para toda a campanha política que a Dilma fez durante todo o começo do ano. E agora o presidente, o Dr. Dias Toffoli, passou a reclamar do nível de baixaria da disputa entre a presidente e o seu oponente, Aécio Neves. Ao se colocar contra essa baixaria, de certa forma, reproduzindo um clamor nacional, o senhor Dias Toffoli produziu uma pérola. Ele disse que o primeiro turno foi um primor de elegância e de delicadeza entre os candidatos. Foi mesmo? Não foi no primeiro turno que o João Santana testou a sua desconstrução ao moer a reputação de Marina Silva, que foi afastada do pleito de forma violenta, muitas acusações pessoais? Pois é, o segundo turno começou com o pau quebrando, a Dilma moendo Aécio reagindo. Aí o TSE resolveu agir e acabar com essa baixaria. Bom, a Justiça Eleitoral sempre teve uma boa fama no Brasil. Será que essa boa fama vai garantir a credibilidade dos resultados que saírem das urnas eletrônicas no domingo? Todos nós esperamos que sim, porque a democracia no Brasil é uma democracia basicamente eleitoral. Só se pratica a democracia no Brasil votando e todos nós contamos com a completa honestidade na contagem desses votos. Bom, no domingo eu estarei aqui para conversar com vocês a respeito do resultado final dessa disputa acirrada. Até lá, direto ao assunto. Mensalão petista. Ex-deputado federal Valdemar Costa Neto pede ao STF para cumprir o restante da pena em casa. Ele foi condenado a 7 anos e 10 meses de prisão no processo pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Costa Neto está preso desde dezembro do ano passado no Centro de Progressão Penitenciária de Brasília. Ele tem autorização para trabalhar como gerente de um restaurante industrial na capital federal. 4 condenados do processo do mensalão petista já obtiveram autorização para ficar em prisão domiciliar. O ex-presidente do PT, José Genuíno, o ex-tesoureiro do partido, Delúbio Soares, e o ex-deputado Bispo Rodrigues e o ex-tesoureiro do extinto PL, atual PR, Jacinto Lamas. José Dirceu pediu benefício no começo da semana e aguarda posicionamento do STF. Mauá é uma das cidades menos arborizadas da Grande São Paulo. Para tentar reverter esse quadro, o município está fazendo uma espécie de censo verde que tem como objetivo analisar a situação das espécies já plantadas e criar um plano de arborização. Em volta da cidade, a Mata Atlântica, mas dentro da área urbana, poucas árvores. Quando ela foi criada, ela era predominantemente chácaras e áreas mais rurais, mais arborizadas. Conforme aos 60 anos de evolução da cidade, ela acabou ficando bem urbanizada. Para identificá-las, equipes do Instituto de Pesquisas Tecnológicas estão percorrendo todas as ruas da cidade de Mauá, no Grande ABC. Este equipamento é uma espécie de broca, usada como sonda, que faz uma análise interna da árvore. A ideia é descobrir se ela está saudável ou se precisa de algum cuidado especial. Os dados coletados são automaticamente enviados para o computador. A análise interna ela concluiu que a árvore está sadia internamente e que ela não necessita de alguns outros cuidados em relação a essa prospecção interna da árvore. Mauá será uma das primeiras cidades de São Paulo a ter esse tipo de inventário, que integrará o plano diretor de arborização do município. As equipes terão 6 meses para catalogar cerca de 7 mil árvores. Mais de 2,5 milhões de reais foram disponibilizados pelo Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, o FIDE, que pertence à Secretaria da Justiça e pelo próprio PT. Ela foi escolhida por ter um número menor de árvores na cidade e a pontuação do município verde-azul no que se refere à arborização urbana, ela é aquém do desejável. Com o mapeamento, será possível criar daqui a 2 anos maneiras de preservar e aumentar o número de árvores e áreas verdes na cidade. Eu acho muito importante porque isso incentiva as crianças também a imaginar como que é uma árvore, como que ela nasce, como que se cuida de uma árvore, né?
A agência reguladora autoriza a Sabesp a ampliar nova faixa de desconto na conta de consumidores que economizarem água. Com a nova medida, as residências que reduzirem o consumo de água entre 10% e 15% terão desconto de 10% na conta. O bônus será de 20% para aqueles que diminuírem o gasto entre 15% e 20%. Desde fevereiro, os consumidores que economizam 20% ou mais já recebem desconto de 30% na conta de água. A medida começa a valer a partir de hoje e é uma tentativa do governo do estado de conter a crise hídrica. São Paulo vive a pior seca nos últimos 84 anos. Hoje, o sistema Cantareira, que abastece mais de 6,5 milhões de pessoas só na Grande São Paulo, operava com apenas 3% da capacidade. E após 8 meses de racionamento de água, Itu, no interior de São Paulo, vai receber a ajuda da Defesa Civil. A Defesa Civil do Estado vai contratar 20 caminhões-pipa para distribuir água para a população. Também serão instaladas 7 caixas flexíveis, que funcionarão como postos de distribuição. A medida foi autorizada hoje pelo governador Geraldo Alckmin. Em nota, o governo do estado afirma que, embora o abastecimento de água na cidade seja de responsabilidade de uma empresa privada, sob gestão do município, é atribuição da Defesa Civil atuar nesse tipo de situação. O contrato emergencial, no valor de R$2 milhões, vai durar 30 dias e será prorrogado se houver necessidade. O sol voltou a brilhar na capital paulista e as temperaturas subiram. E segundo os meteorologistas, esse calor aliado à umidade do ar pode provocar chuvas a partir de amanhã. Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. O tempo abafado e úmido ajuda a formar as tão esperadas nuvens de chuva sobre o centro-oeste e sudeste do país. Essas áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva desde Santa Catarina, passando pelo centro-oeste até São Paulo e Minas Gerais. Na região norte, o tempo abafado também provoca pancadas de chuva, sol e ar seco apenas no interior do Nordeste e também no Rio Grande do Sul. Amanhã, as máximas chegam aos 29 graus em Porto Alegre e aos 30 em Salvador. Em São Paulo, a sexta-feira será de sol e calor, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia e a partir da tarde há previsão de pancadas isoladas de chuva. Apenas no sul paulista, o tempo segue firme. No centro-oeste, máxima de 36 graus em Votuporanga. No norte paulista, máxima de 30 graus em Franca e de 33 em Barretos. E no litoral, máxima de 30 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Aqui na capital, tanto amanhã quanto no sábado, previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, máximas de 29 e 26 graus. E no domingo, período de céu nublado com chuva a qualquer hora. A máxima não deve passar dos 25 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Quase um ano após o incêndio que destruiu o auditório Simão Bolívar no Memorial da América Latina em São Paulo, o prédio deve começar a ser restaurado. O principal desafio será adequar as instalações às novas técnicas de construção sem alterar a parte artística idealizada por Oscar Niemeyer, um dos grandes nomes da arquitetura brasileira. 11 meses após o incêndio, nossa equipe mostra com exclusividade como ficou o auditório. Esta é a entrada. Aqui a gente pode ver uma obra de arte. Ficava o relógio, ele será restaurado. Ali marcas ainda do fogo no concreto. E ao fundo, os vidros do auditório, que todos foram quebrados. Aqui nessa rampa de entrada do público, muita coisa quebrada, queimada, chamuscada, como esses espelhos que ficaram bastante destruídos. E agora a gente entra na sala principal aqui do auditório, a área mais atingida pelo incêndio, agora já bem mais limpa, um espaço grande para um público de 1.600 pessoas. Nessa parede lateral ficava a tapeçaria feita por Tomi Otaki, que foi completamente destruída. E ali o palco, o teto do palco, que foi o primeiro a ser atingido pelas chamas.
O incêndio aconteceu no dia 29 de novembro do ano passado. Mais de 100 homens do Corpo de Bombeiros trabalharam para apagar as chamas. 4 ficaram feridos após uma explosão. A fumaça podia ser vista de longe. O prédio foi limpo e um laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas atestou que pode ser restaurado. As primeiras obras começam no mês que vem. O teto será o primeiro. Depois começa a parte mais trabalhosa, a licitação da obra de recuperação. Não vou aceitar nenhuma proposta técnica se não levar em conta o lado artístico. E não é desejo meu, não. Não poderei aceitar nenhuma proposta artística se ela estiver em conflito com as necessidades técnicas. Por isso, eu entrei em contato com a Fundação Niemeyer, com o Ricardo Niemeyer, e ele indicou 2 arquitetos que participaram da realização para ajudar a manter o perfil artístico, né, da obra. Fuligem, ferro retorcido não escondem a bela construção. As curvas características da obra de Oscar Niemeyer ficaram intactas. A tapeçaria também deve ser refeita, assim como outras obras de arte. Há uma expectativa de que a obra seja concluída apenas no segundo semestre do ano que vem. E aí esse espaço tão importante para a cultura brasileira possa ser devolvido para o público. O memorial é muito complexo. Sem o auditório, você tem uma biblioteca maravilhosa, com quase 40 mil livros latino-americanos. Tem o Portinari ali no salão de ato, tem a galeria, tem o pavilhão da criatividade, que é uma coisa maravilhosa que não existe em lugar nenhum do mundo, com as obras de arte dos povos americanos, tal, povos originais, tal. O memorial continua sendo maravilhoso, mas aquilo era o brinco do memorial. O Simão Bolívar fez falta e quando ele voltar vai ser de novo a cereja do bolo. Delegada é encontrada morta na zona oeste do Rio de Janeiro. Tatiene Damares Sobrinho foi encontrada morta na tarde de hoje pelo marido na cozinha da casa onde o casal morava, em Realengo. Agentes da divisão de homicídios afirmaram que o corpo aparentemente não tinha marcas de tiro ou facadas, mas apresentava hematomas. Investigadores estão em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar nas investigações. Por enquanto, nenhuma hipótese para o crime é descartada. Segundo informações de inspetores da polícia, a delegacia estava sofrendo ameaças de um grupo de milicianos. No momento, Tatiene atuava como delegada assistente em Santa Cruz. O atirador que invadiu ontem o parlamento do Canadá teria contatos com jihadistas no país. O parlamento retomou os trabalhos e homenageou o soldado morto e o homem que atirou no invasor. O primeiro-ministro Stephen Harper levou flores ao memorial da guerra, onde o atirador matou o soldado Nathan Cirilo, de 24 anos. No parlamento, depois de 1 minuto de silêncio, Harper disse que o objetivo do ataque foi impor medo ao país, mas garantiu que o governo não se sentirá ameaçado e que a segurança será reforçada. Os parlamentares receberam como herói o sargento de armas Kevin Vicker. Foram vários minutos de aplausos em pé. O sargento Vicker foi quem matou Michael Zihaf Bibeau dentro do prédio, antes que o invasor pudesse disparar contra deputados e funcionários da casa. Bibeau já havia sido preso 5 vezes em Montreal por roubo e posse de drogas. Há algum tempo, ele se converteu ao islamismo. Já havia morado na Líbia e na mesquita que frequentava dizia que queria voltar ao país para estudar o Islã, mas seu passaporte estava apreendido. Bibeau tem contato em redes sociais com um canadense procurado por viajar para a Síria para lutar ao lado de terroristas do Estado Islâmico. As autoridades investigam as bases de dados para descobrir possíveis ligações dele com outros jihadistas. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vou falar hoje do Uruguai. Nosso vizinho também terá eleições presidenciais no domingo. Será o primeiro turno para a sucessão do simpático José Pepe Mujica. As pesquisas dizem que haverá um segundo turno e nele estarão
Tabaré Vázquez, de esquerda e aliado de Mujica, e o conservador Lacalle Pou. O Uruguai tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. É um país pequenininho, mas os problemas internos e a agenda eleitoral são muito grandes e complicados. Estão em discussão 2 cartões postais que deram muita publicidade ao presidente Mujica e que fizeram dele uma celebridade política. Ele recebe elogios da esquerda mundial e também da revista The Economist, que é porta-voz dos mercados e dos setores financeiros. O primeiro cartão postal é a maconha. A lei que liberou o consumo recreativo está para completar 1 ano, mas ainda não entrou em vigor. A questão está na criação de uma estatal para administrar o cultivo e a venda da maconha. Existem dificuldades jurídicas e burocráticas. Elas até agora impedem que o Uruguai entre no mesmo clube em que estão, por exemplo, a Holanda e o estado norte-americano de Nevada. O segundo cartão postal é o aborto. O procedimento foi legalizado há 2 anos e são hoje realizados mais de 400 por mês. Mas com a campanha eleitoral, grupos conservadores se mexendo para acabar com a lei ou ao menos diminuir os efeitos dela. Tabaré Vázquez, o candidato da esquerda, é católico e não tem nenhuma simpatia especial pelo aborto ou pela maconha. O conservador Lacalle Pou pensa do mesmo jeito, mas não está disposto a comprar briga para revogar as 2 leis bastante liberais. Mesmo assim, a maconha legalizada enfrentará um novo atraso e o aborto pode até sofrer alguma forma de restrição. Mas o Uruguai continuará a dar bons exemplos para seu imenso vizinho brasileiro. Estamos por aqui condenados ao atraso. Isso porque os 2 finalistas da eleição presidencial brasileira de domingo comem milho nas mãos da bancada evangélica. É assim que o mundo gira. Boa noite. Elas fizeram e ainda fazem a alegria de muitas crianças e jovens. As bolinhas de gude, símbolo da infância de muita gente, resistem ao tempo e ainda sobrevivem em meio a tantos brinquedos tecnológicos. Basta juntar alguns amigos, escolher um cantinho da calçada e se equipar com as mais variadas bolinhas de gude. Está feita a brincadeira. E é mata-mata, como se você mata ele, aí você pega a bolinha dele pra você. Então, quem tiver mais bolinha no final, ganha. E as crianças garantem, não é preciso muito esforço para se tornar um craque no jogo. O que conta aqui é a boa pontaria. Para quem já é acostumado a jogar, é fácil, mas para quem é iniciante, assim, tem que dar um pouco de esforço ainda. Eu acho legal por causa que as pessoas fazem amizade. Mas se muitas crianças ainda brincam com as bolinhas de gude, é porque as fábricas ainda sobrevivem. Esta aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, tem mais de 50 anos e chega a produzir cerca de 5 milhões de bolinhas por mês. Este que é considerado um dos brinquedos mais baratos do mundo. Aqui na fábrica ela é vendida no atacado por apenas 2 centavos cada uma. Tudo começa com a escolha dos cacos de vidro, dos mais variados. É indústrias que produzem o vidro quando cai. O caco eles separam, a gente vai buscar. Eles ligam, tem a indústria de frasco de perfume, de remédio, indústria de pastilha de parede. Depois de separado, o material vai para o forno, para ser derretido a uma temperatura de 1.300 graus. As gotas incandescentes caem em canos que vibram e dão a forma esférica ao vidro. Assim que saem da máquina, estão vermelhas por causa do calor. As bolinhas precisam ser resfriadas naturalmente, um processo que dura um dia inteiro. Agora é só selecionar e embalar o produto. A maior parte vai para as lojas de brinquedos. Outra parte vai para a indústria de tintas. Elas são colocadas dentro das latinhas de spray. Há 5 décadas no mercado, seu Antônio se lembra da época em que os negócios iam muito bem. Ele explica que hoje as vendas diminuíram expressivamente. 20, 30 anos atrás, era uma época boa, porque tinha clientes que esperavam até 30 dias para a mercadoria do pedido que eles fizeram. De tanto pedido. De tanto pedido. Então a gente punha em ordem. Os que estavam mais tempo, a gente mandava. Os outros esperavam um pouco mais. Mas ele é insistente e afirma que vai continuar produzindo as bolinhas de gude. É porque eu não sei fazer outra coisa. Vou fazer o quê, né? Então eu tenho que ficar na bolinha. Rico eu não vou ficar, mas pelo menos dá para viver.
De olho em 2016, atletas do ciclismo em pistas de terra se preparam para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni e Felipe Meirelles. Das 962 medalhas distribuídas em uma Olimpíada, 54 vão para o ciclismo. O ciclista brasileiro hoje melhor cotado para Rio 2016 é o carioca Renato Rezende, do BMX. Atualmente na 6ª posição do ranking mundial, Renato corre todas as etapas da Copa do Mundo. Até porque no Brasil não existe uma única pista de supercross, modalidade olímpica do BMX. No país do futebol a gente pedala também, como 2016, força total. Eu posso garantir para vocês que eu vou treinar muito. Eu vou dar o meu sangue a cada corrida, a cada treino. O segundo melhor ciclista brasileiro é Henrique Avancini, do mountain bike. Em 2013, o atleta era o 15º do ranking mundial. Então foram marcas que muito inéditas e muito expressivas para o mountain bike brasileiro. Foi algo que chocou demais. E além disso, estou terminando o ano entre os top 20 do ranking mundial. O atleta acaba de assinar contrato com a equipe Cannondale Factory Racing. É uma grande realização dentro da carreira, dentro da minha vida. Abre uma janela de desenvolvimento para mim assim enorme. E a gente vem estudando como vai ser a melhor maneira de trabalhar com um atleta brasileiro dentro de uma equipe europeia. Estruturas de calendário em alguns momentos são diferentes. He's a really open-minded guy. He's willing to give his best. And his big goal is Rio 2016, and I mean this is enough to work close together with us. The next steps is just to really integrate him in the team. It's about getting his bikes ready, it's about getting him used to the new materials. I rode against him in the races, and let me tell you, he's a pretty fast guy, you know, so I mean sooner or later he might kick my ass, so in the end I need to be careful, you know, but he's a good rider and I'm really happy to see a Brazilian rider. Acho que quando você pensa em medalha olímpica, é algo realmente grande, é algo que move uma modalidade olímpica. Então está todo mundo trabalhando por isso. Eu estou muito feliz e espero deixar a comunidade do MTB brasileiro muito feliz. E agora, mais notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. E o técnico Dunga anunciou hoje a lista de convocados para os amistosos contra a Turquia e a Áustria em novembro. E por orientação dos dirigentes da CBF, o treinador não convocou atletas que atuam no Brasil. Alívio para os times aqui no Campeonato Brasileiro, né, Celso? Pois é, Estela, a CBF acabou cedendo à pressão dos clubes que têm compromissos importantes no mês que vem. Reta final de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Sendo assim, Dunga acabou chamando apenas brasileiros que jogam na Europa para os amistosos com a Turquia, dia 12, em Istambul, e com a Áustria, dia 18, em Viena. Veja os convocados. Goleiros: Rafael Cabral, do Napoli, Neto, da Fiorentina e Diego Alves, do Valência. Laterais: Mário Fernandes, do CSKA, Danilo, do Porto, Felipe Luiz, do Chelsea e Alexandro, também do Porto. Zagueiros: Marquinhos, Davi Luiz e Thiago Silva, do Paris Saint-Germain. E Miranda, do Atlético de Madrid. Meias: Luiz Gustavo, do Wolfsburg, Fernandinho, do Manchester City, Rômulo, do Spartak Moscou, Casemiro, do Porto, Oscar e William, do Chelsea, Roberto Firmino, do Hoffenheim e Felipe Coutinho, do Liverpool. Atacantes: Neymar, do Barcelona, Lucas Moura, do Paris Saint-Germain e a dupla Luiz Adriano e Douglas Costa, do Shakhtar Donetsk. Não é que dessa vez nós pensamos nos clubes brasileiros, nós sempre pensamos nos clubes brasileiros. Só que, como estamos à frente da seleção brasileira, nós também temos que pensar na seleção brasileira, no futebol brasileiro, e a seleção brasileira representa em muito o futebol brasileiro. Agora, cada momento é especial. Então, é um momento especial. O Campeonato Brasileiro está chegando no final, assim como a Copa do Brasil, então era um momento oportuno, né, de cada um ceder um pouco. Celso, o argumento do Dunga te convenceu? Não, assim como ele fez aquele gesto para os argentinos e disse que era fruto da poluição da China, também não convenceu com essas palavras. Se dependesse dele, ele chamaria todo mundo que tem chamado, e ele está certo.
É o papel dele, é o trabalho dele, quer dizer, ele tem que manter uma base, ele tem que dar entrosamento a esse grupo. O errado aí é o calendário. Como o calendário está errado, os clubes reclamam da CBF, a CBF acabou cedendo. Então foi realmente uma orientação da CBF, não porque o Dunga pense nos clubes brasileiros. Pois é, e pelo Campeonato Brasileiro, entre os paulistas, só o Corinthians venceu. Pois é, Estela, o Santos foi derrotado em casa pelo Fluminense. O Palmeiras cedeu empate ao Cruzeiro em Belo Horizonte nos acréscimos. Enquanto São Paulo passou de um 0-0 contra a Chapecoense em Santa Catarina. O Corinthians foi o único que se deu bem. Derrotou o Vitória e subiu 2 posições na classificação. Agora está em 3º lugar. Veja os gols. Na Arena Pantanal, o Corinthians saiu na frente do Vitória com o Fábio Santos, 1-0. O time paulista ampliou no segundo tempo com Luciano, 2-0. O Vitória ainda descontou com o Edno, mas ficou nisso. Final, Corinthians 2, Vitória 1. Na Vila Belmiro, o Santos foi derrotado pelo Fluminense com este gol de Edson aos 45 do segundo tempo. Placar final, Santos 0, Fluminense 1. No Mineirão, o placar só saiu do 0 aos 43 minutos do segundo tempo com este gol de Mouche, 1-0 para o Palmeiras. Mas aos 47, o Cruzeiro conseguiu um empate com Dagoberto. Final, Cruzeiro 1, Palmeiras também 1. Celso, quando o Cruzeiro aí empatou e tudo, os outros times que poderiam aproveitar, como o São Paulo, não conseguiu aproveitar a oportunidade totalmente. Aí, ou seja, é uma certa regularidade. O Cruzeiro tropeça, o que é raro, aí o São Paulo também tropeça. Ontem perdeu uma chance de ouro de encostar no Cruzeiro, o Inter também voltou a perder, o Corinthians é que se deu bem, está ali, sabe, brigando com o São Paulo, inclusive pela vice-liderança. É, o Corinthians acabou beneficiado aí pelo tropeço do Internacional, né? O time gaúcho voltou a perder e deixou o G4. A derrota desta vez foi no Maracanã para o Flamengo. No Heriberto Ilse, Marcos Guilherme arriscou de fora da área, o goleiro Bruno falhou e no rebote, Cléo apenas tocou para o gol. Final, Atlético Paranaense 1, Criciúma 0. No Maracanã, Nixon desceu em velocidade e cruzou para Gabriel anotar. Flamengo 1, Internacional 0. Léo Moura recebeu de canteiros e bateu firme para a defesa de Alisson. Na sobra, Gabriel fechou a conta. 2-0 Flamengo e fim de papo. No Couto Pereira, o Coritiba encarou o Botafogo. Aos 28 minutos do primeiro tempo, Carlinhos fez um passe de efeito para Joel. O atacante camaronês girou o corpo e bateu de pé esquerdo, tirando o goleiro Jefferson do lance. Aos 42 minutos da segunda etapa, Alex recebeu na marca do pênalti, ajeitou na coxa e bateu para definir o marcador. Coritiba 2, Botafogo 0. Em Porto Alegre, Barcos, cobrando o pênalti, fez o gol solitário que deu os 3 pontos ao Grêmio diante do Figueirense, 1-0. E na Ilha do Retiro, Esquerdinha, já aos 44 da etapa complementar, balançou a rede do esporte e garantiu a vitória do Goiás em Pernambuco. Por hoje é só, Estela. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. E é com você, Gabriel. Foi inaugurada hoje mais uma ciclovia aqui na capital paulista, desta vez na Zona Leste. O prefeito Fernando Haddad pedalou pelo novo trecho que tem 8,2 quilômetros de extensão e fica no Jardim Helena. Estudos da prefeitura mostram que o bairro tem o maior número de usuários de bicicleta da cidade. Com a nova ciclovia, São Paulo alcançou a marca de 100 quilômetros de vias exclusivas para as bikes. Até o final de 2015, a prefeitura pretende implementar 400 quilômetros. Vias importantes como a Paulista também terão faixas exclusivas para os ciclistas. E a TV Gazeta terá uma programação especial no domingo de eleições. O programa Hora do Voto será exibido em 2 blocos, das 5 da tarde às 5h30 da tarde. E volta depois, a partir das 8 da noite, com entrevistas comandadas por Maria Lídia Flandoli, resultados e os comentários de Bob Fernandes, José Neumann e Pinto e Vinícius Torres Freire. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
A dança dos números do placar eleitoral estimula o engajamento de eleitores numa campanha cada dia mais acirrada. Hoje, entrevista o deputado estadual Enio Tato, do PT, reeleito para a Assembleia Legislativa de São Paulo, com 108.135 votos. Parabéns, deputado, pela reeleição. É a subscrição do eleitor ao seu trabalho. É verdade. Obrigado. Muito obrigada por estar aqui. Bom, eu quero começar com o tom da campanha. Como ficou tudo muito acirrado, aquele clima no segundo turno de empate técnico, depois das pesquisas que foram divulgadas hoje, parece que esse empate teria realmente já sido desmanchado, com uma diferença para Dilma de 8 e 6 pontos no Ibope e no Datafolha. Agora, eu quero ouvir do senhor por que tanto acirramento na campanha, dos dois lados. Agressividade e, inclusive, do ponto de vista da invasão de privacidade, família no meio, ou seja, houve muita apelação. Isso é democracia? Eu acho que isso foi uma construção, Maria Lídia. Eu acho que o antipetismo, tudo aquilo que falaram antes do início da campanha eleitoral, né, foi se construindo um anti-PT, um ódio ao PT. Isso é fruto de uma mídia, a maioria delas, não todas, né, mas que construíram. E começou isso, inclusive, na época da Copa, não sei se você lembra. Então, contra tudo, né, nada de positivo do governo federal, da presidenta Dilma, e a gente percebeu que não é nada disso. A partir do momento que começou a propaganda eleitoral, e que o PT teve tempo na televisão para começar a falar para o povo brasileiro aquilo que foi feito, aquilo que está sendo feito e aquilo que quer se fazer no futuro, as coisas começaram a mudar. E aí o acirramento, obviamente, né, tudo isso foi construído na campanha eleitoral pela oposição. Mas a campanha da Dilma, segundo a orientação do marketing político do João Santana, foi também agressiva no sentido de desconstrução de adversário. No primeiro turno, centrou na Marina. Como Marina tinha o seu flanco de vulnerabilidade, implodiu. No caso do Aécio, repetiu a receita. Quer dizer, é um tipo de modelo. E do lado do Aécio, também aconteceu isso em relação ao governo do PT, em relação ao governo de Dilma Rousseff. Nós simplesmente nos defendemos. O que não pode, o que acontece hoje? Qualquer programa de televisão, rádios, tem programas de rádio aí que tem 1 hora de programa, durante 60 minutos, falando mal do PT e da Dilma. A gente também se defende, a gente tem como se defender. E eu acho que como faz uma grande diferença foi a militante, os movimentos sociais organizados e uma coisa que faz uma diferença enorme, chama-se Lula, né? Nós temos o Lula, a Dilma tem o Lula para defender o PT, defender a candidatura da Dilma, mostrando o que ele fez, que ele mudou o Brasil para melhor e que a Dilma está sendo feito. O PSDB tem o Fernando Henrique, que teve que esconder ele, que ele não pode aparecer em comício, ele não aparece no programa eleitorais. Não escondeu nessa campanha, escondeu. Apareceu. O Aécio Neves falou que tinha orgulho várias vezes. Fala, mas a gente não vê. Ele não escondeu. Campanha anterior, 2010, de verdade esconderam o Fernando Henrique, mas dessa vez não. Mas a gente vê o Lula na rua, nos comícios, na televisão o tempo todo. A gente não vê o Fernando Henrique em comício nenhum, não vê na rua. Por quê? Porque eles têm vergonha do governo dos tucanos. E a população começa a perceber e a comparar. Não tem como a gente fugir da comparação. Da época do Fernando Henrique, né, da época do apagão, e com um governo Lula e Dilma, que o povo brasileiro melhorou de vida. E está se refletindo agora nas pesquisas, na hora do vamos ver. Deputado, nós vamos ter o último debate, né? Há uma expectativa muito grande em relação ao comportamento dos candidatos. E o senhor acredita que tanto Aécio como Dilma possam arriscar alguma manobra mais radical nesse último debate? Aí, ou Dilma para, de fato, cristalizar a preferência de votos que ela tem e Aécio para ultrapassar a Dilma? Ela está muito serena, muito confiante, tranquila. Ela pode falar tudo que foi feito no Brasil, o que está se fazendo e as propostas delas. Acha que vai ser agressivo o debate? Eu acho que o Aécio vai jogar a última cartada. E aí eu acho que talvez ele perde mais quando ele é agressivo, como ele foi no programa no debate do SBT. E aí ele só perdeu com isso. Por quê? Porque ele não tem o que falar.
O que ele fala que vai fazer é aquilo que é os programas do PT. A população quer coisas novas, quer alguma coisa que mude a vida dela, né? Que melhore. Mas, de qualquer forma, pelos dados das pesquisas, antes era uma divisão no empate técnico, agora há uma diferença, mas quase a metade dos brasileiros está tendo uma preferência de votos em Aécio Neves e mais dessa metade, segundo pesquisas de hoje, em Dilma. Então, tem um racha na população. Então, nesse sentido, há quem queira a mudança que Aécio... Há quem queira, que eu falo, é quase a metade, é muita gente. Há uma polarização, obviamente, mais uma vez, PT e PSDB, né? Não é um consenso, né? Que ele não propõe mudança. Agora, há uma construção e é impressionante a diferença que teve entre todos os meios de comunicação durante a campanha eleitoral, né? A cobertura da candidata Dilma e a cobertura do candidato Aécio. Há uma prioridade dos meios de comunicação, da elite, né? Do setor econômico, para que o Aécio ganhe. Ainda bem que a grande população... Quando fala isso, está falando do quê? Dos jornais? De todos os meios de comunicação, salvo exceção. Isso é visível na cobertura. Ou isso foi criado pelo PT para vitimizar? Porque eu falo isso porque eu leio os jornais. E eu vejo, Folha de São Paulo, o brasileiro está muito satisfeito com a economia, sabe? As notícias que vêm, elas têm sido bem favoráveis a Dilma Rousseff, não propriamente a Aécio Neves. Não, os meios de comunicação, né? A grande maioria... Então, no Estadão, a gente não vê a mesma coisa, mas tem ali nos cadernos de eleição... Estão sendo contemplados agora, nesse segundo turno, principalmente, os dois candidatos. Não dá para falar isso agora, dá. Mas as notícias, normalmente, são notícias negativas contra o governo e contra o presidente Dilma. Hoje, por exemplo, saiu as pesquisas favoráveis ao Dilma. Está crescendo, está começando uma onda aí de crescimento. Tá rolando na Mas internet, a pesquisa mais importante, né, de hoje, para mim, e é isso que mexe com a vida do povo brasileiro, com a consciência e define voto, é a pesquisa de 4,9% de desemprego no Brasil, uma das menores taxas de todos os tempos. Está na primeira página de todos os jornais, isso. Se as pessoas estão empregadas... Isso hoje está na primeira página de todos os jornais. Mas é um índice, por exemplo, né? As pessoas estão empregadas, o salário mínimo melhorou, todas as categorias melhoraram o seu salário. A gente tem que melhorar mais ainda, mas isso é positivo, a população percebe isso. Então, o que ela quer? Ela quer mudanças, mas mudar com a Dilma, para melhor. Corrigir algumas coisas que estão erradas, mas continuar mudando e não começando do zero. No tempo que nos resta, eu gostaria de falar um pouco de São Paulo também, deputado, com resultado para a Assembleia Legislativa. A oposição ficou mais esvaziada. Já tinha dificuldade em fazer oposição ao governador Geraldo Alckmin. Alckmin teve uma vitória expressiva de primeiro turno e a oposição teve uma perda expressiva na sua bancada, o PT principalmente. Há pouco eu elogiava e falava, né, sobre a sua votação, que foi importante. O senhor disse, mesmo assim, eu tive menos votos do que na vez anterior. O que foi isso em São Paulo? É verdade, diminuímos a bancada, né? Isso a gente tem que reconhecer. Agora, a campanha foi nacionalizada novamente. Não se discutiu os problemas do estado de São Paulo. Nós nunca tivemos um problema de violência tão grande como agora. Nós nunca tivemos o problema da água por falta de planejamento. Mas por que houve essa queda na votação do PT em São Paulo? Porque foi construído um antipetismo e São Paulo... São Paulo? Sim, no São Paulo, por ser o estado mais importante da federação, né? E os principais dirigentes do PT... O PT começou aqui em São Paulo, realmente foi mais atingido. E o que vocês vão fazer em termos de estratégia para conseguir uma oposição que tenha voz na Assembleia Legislativa ao governador do Estado? Vamos ganhar a eleição domingo, né? Reeleger a Dilma. O PT está crescendo no Brasil todo e aqui em São Paulo a gente vai sentar a bancada com o partido, né? Diretório estadual, diretório municipal, diretório nacional e vamos formular novas estratégias para a gente enfrentar e fazer oposição propositiva, né, construtiva e fortalecer o PT novamente aqui em São Paulo. Mesmo sendo minoria? Mesmo sendo minoria. Dá para fazer? Né, e vamos tentar quebrar essas barreiras, essas blindagens, né, e essa interferência do governo do Estado na Assembleia Legislativa que é muito ruim para a democracia. E eu agradeço muito a sua entrevista, deputado, e desejo ao senhor, nesse novo mandato, muito boa sorte. Obrigado, Maria Lídia. Muito obrigada. Obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite. Estela.
O Jardim de Esculturas no Museu de Arte Moderna de São Paulo começou a ser reformado em dezembro do ano passado. As 30 obras de arte desgastadas pelos mais de 20 anos que passaram expostas ao ar livre dentro do Parque do Ibirapuera, agora ganharam vida nova. Aos 3 anos de idade, o Lucas interage com as obras de arte brincando. Eu acho que essa é a idade ideal, porque embora você não entenda, né, muito o que quer dizer tudo aquilo, a arte vai entrando aos poucos, né, de uma maneira natural. E aqui no Ibirapuera, então, junto com a natureza, fica melhor ainda. Já o Alexandre, que veio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, se encanta com o espaço, cheio de obras a céu aberto. Um ambiente agradável desse, com arte, vida, as plantas, é perfeito. É claro que tantas formas diferentes podem aguçar a criatividade, mas em meio à natureza, haja resistência. O Jardim das Esculturas existe há 21 anos aqui no Parque Ibirapuera. São 30 obras que aguentam dia e noite. Chuva, aguentam sol, vento, e é por isso que elas precisaram passar por um restauro agora. Por exemplo, a Aranha, de Emanuel Araújo, ganhou pintura novinha em folha. O processo inclui, além de pintura, reparos, limpeza, identificação e iluminação das obras. Elas estão dispostas num jardim de 6.000 metros quadrados, com paisagismo de Burle Marx. Ficam entre a Oca, o MAM, o Museu de Arte Moderna, e o prédio da Bienal no Ibirapuera. O jardim é um dos principais acervos brasileiros de esculturas e serve de cenário para os amantes da fotografia, que inventam ângulos para criar imagens. Eu acho muito importante hoje em dia a gente poder ocupar os espaços públicos dessa nossa cidade para a gente poder curtir, estudar, descansar. A gente está fazendo um estudo agora aqui para a nossa aula de fotografia e eu acho importante que a prefeitura, os nossos governantes cuidem disso para a gente. A obra de Elisa Bracher foi escolhida para compor o fundo do trabalho dos fotógrafos. Imponente, é a mais alta do conjunto, 9 metros de altura. Não adianta você só ter a obra de arte e cercar ela, né? Tem que deixar ela próxima, né? E ela está restaurada, deixa isso até mais próximo da gente. Como aqui, a céu aberto e restaurado. Isso aí. A Academia Brasileira de Letras elege Evaldo Cabral de Melo para a vaga deixada por João Baldo Ribeiro, que morreu em julho. Evaldo Cabral, um dos mais renomados historiadores do país, obteve 36 dos 37 votos possíveis na ABL. Ele vai ocupar a cadeira de número 34. Homem invade a Casa Branca, símbolo do poder americano. Polícia afirma que cidadão que pulou a cerca do local teria problemas mentais. O dólar fechou em alta hoje e terminou o dia cotado a R$ 2,51. Este é o maior valor desde 2008. O cenário eleitoral tem empurrado a valorização da moeda. Na semana, o dólar acumula alta de 3,34%. No ano, a valorização acumulada, é de 6,63%. Homem que pulou a cerca da Casa Branca ontem à noite estava desarmado e teria problemas mentais. Dominique Adesanya, de 23 anos, mora na cidade de Bel Air, a 100 quilômetros da capital Washington. No começo da noite de ontem, ele pulou a cerca da Casa Branca e foi atacado por 2 cães do serviço secreto. Ele chegou a chutar os cães, que o detiveram até a chegada dos guardas. Dominique foi levado a um hospital e depois entregue a delegados federais. Os cães foram levados ao veterinário para tratar de ferimentos leves. O pai de Dominique disse que seu filho sofre de paranoia e que queria falar com o presidente Obama. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. Datafolha e Ibope mostram Dilma à frente de Aécio, além da margem de erro. No Datafolha, a vantagem de Dilma é de 6 pontos. No Ibope, chega a 8. Escocês é morto a tiros durante assalto na região de Interlagos. Sabesp é autorizada a dar novos descontos a consumidores que economizarem água. Com racionamento em Itu, Defesa Civil do Estado vai abastecer a população com caminhões-pipa. Um ano após incêndio, o auditório do Memorial da América Latina vai passar por restauração. E uma brincadeira que resiste ao tempo. Bolinhas de gude ainda fazem a alegria de muitas crianças.
A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que com horário político vem sendo exibido às 10h20 da noite. Até amanhã. E nós voltaremos amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá! Hoje, 11h30 da noite, Pamela Domingues confere de perto as obras de Salvador Dalí no Hoje Tem.